China e Estados Unidos chegam a possível acordo sobre as terras raras e no Brasil o Selic a 15% começa a mostrar a que veio. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para você atingir os seus objetivos financeiros, você precisa contar com a melhor assessoria de mercado. Por isso, preencha o primeiro link aqui da descrição. E aí, meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Pois é, a China aí confirma o avanço no acordo com os Estados Unidos com relação às terras raras. A China confirmou na sexta-feira os termos da negociação ali comercial com o governo Trump, que inclui acordo aí para que Pequim acelere as exportações de minerais essenciais para os Estados Unidos e para que Washington suspenda os recentes controles de exportação sobre a China. E aí uma das principais prioridades de Washington nessas negociações aí com Pequim era garantir justamente o fornecimento de terras raras, que são materiais cruciais aí para a produção de baterias elétricas, turbinas eólicas e sistemas de defesa. E aí ainda não se sabe aí se a suspensão dos controles de exportação de ambos os lados vai facilitar os caminhos para as negociações comerciais mais amplas sobre essas questões fundamentais aí que frustram o governo Trump, como fazer com que a China compre significativamente mais produtos americanos e conseguir com que mais empresas dos Estados Unidos tenham acesso à economia chinesa, que é muito aquilo que o Donald Trump fala sobre, né, acabar ali com os déficits comerciais aí dos Estados Unidos. E aí, embora a China tenha afirmado que não vai recuar na guerra comercial com os Estados Unidos, os analistas colocam ali que é do interesse de Pequim chegar a um acordo mais amplo e que a economia chinesa continua lenta devido a uma crise imobiliária que a gente vem acompanhando aí nos últimos meses e a queda da confiança do consumidor. Então, chegar a um acordo aí com os Estados Unidos com relação a terras raras é muito importante aí para reestimular a economia chinesa e também é importante para os Estados Unidos para não travar a economia como um todo ali, visto que é de extrema importância os minérios aí das terras raras. E aí o que são as terras raras, né? E como que a China usa essa questão aí como uma arma estratégica na condução comercial do mundo hoje. As terras raras são minerais ali essenciais para sistemas eletrônicos, automotivos e de defesa. E a China hoje é responsável por mais de 60% da produção global e quase 90% do refino desses elementos. E a China reforçou seu controle aí em abril, quando aí limitou as exportações de 7 tipos de terras raras e de ímãs permanentes. Foi quando aí se intensificou mais a questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China. E as restrições, em parte aí há uma resposta às elevadas tarifas ali colocadas pelos Estados Unidos, expõem ali a vulnerabilidade americana, já que o país possui capacidade limitada de refino de terras raras. A interrupção nessas cadeias de fornecimento afeta diretamente as fábricas americanas. E aí uma pesquisa da Câmara de Comércio dos Estados Unidos na China revela que 75% das empresas americanas estimam que os estoques de terras raras se esgotam em 3 meses. Então é de suma importância aí para os Estados Unidos fechar de fato um acordo aí com relação às terras raras lá com a China. E aí os Estados Unidos, eles não são os únicos a enfrentar essa escassez aí de terras raras. Na União Europeia, a dependência da China aí é de 98% sobre os ímãs, que são essenciais aí para a fabricação de componentes automotivos, aeromilitares e equipamentos médicos de imagem. E aí, como parte aí da lei de matérias-primas críticas, a Comissão Europeia estabelece aí uma meta de produzir 7 mil toneladas de ímãs dentro do bloco ali da economia europeia até 2030. E aí diversos projetos de mineração, de refino e de reciclagem estão em andamento. E aí existe uma grande planta de processamento de terras raras que deve ser inaugurada na Estônia no final desse ano e outra instalação de grande porte está prevista aí para entrar em operação no sudoeste da França ano que vem. E aí, embora a China tenha aí proposto um canal para acelerar a aprovação dessas licenças de exportação colocadas aí como uma nova burocracia, principalmente com relação à guerra comercial, e para as empresas dos Estados Unidos e também da União Europeia, especialistas colocam aí que esse processo pode levar até 45 dias, que é tempo aí suficiente para causar esses gargalos na produção, por isso a pressa aí em chegarem a um acordo sobre as terras raras. E aí, quais seriam as outras opções, né, fora da China? E aí hoje, 8 países concentram 98% das reservas conhecidas de terras raras no mundo. A China lidera, obviamente, com 44 milhões de toneladas, seguida aí por Brasil, Índia e Austrália, que juntos aí somam mais de 31 milhões de toneladas de terras raras.
E aí, recentemente foram encontrados também 20 milhões de toneladas lá no Cazaquistão. Porém, grande parte aí desses projetos estão em estágio inicial e vão exigir cerca de 5 a 10 anos para se começarem, né, a ter um refino e tudo mais, por conta desse grande investimento que se exige para poder fazer a mineração aí das terras raras. Outra possível fonte é justamente ali na Groenlândia, apesar das condições climáticas ali mais adversas, Estados Unidos e União Europeia já assinaram um acordo de cooperação com o território. Em 2023, existiu um projeto ali no sul da ilha que foi classificado como o principal projeto de terras raras, com estimativa aí de 28 milhões de toneladas, segundo o serviço aí de dados da indústria de mineração. Mas, até que essas cadeias de fornecimento alternativas aí de terras raras sejam significativamente ampliadas, a China continua a usar esse recurso aí crítico como uma poderosa arma geopolítica, mantendo as indústrias aí e nações globais sob o seu controle. Então a gente tem muita estrada ainda para percorrer até que a China perca, né, esse mandato aí com relação às terras raras. E ainda falando dos Estados Unidos e guerra comercial, Scott Bessent, né, que é o secretário ali do Tesouro, falou que os Estados Unidos podem voltar às tarifas que foram impostas no dia 2 de abril, caso não haja avanço nos acordos comerciais. E aí, segundo ele, se os países forem recalcitrantes, as tarifas poderão ser reinstauradas. E aí, ele colocou que, embora alguns países tenham negociado de boa fé com os Estados Unidos, o governo norte-americano precisa considerar algo caso não feche acordo. Lembrando aí que o prazo estabelecido é para o dia 9 de julho, e esse prazo aqui não entra aquele acordo entre Estados Unidos e China, que foi fechado lá na Suíça, que esse acordo aí ele vai levar 90 dias. Mas a expectativa de mercado é positiva, o que pode trazer um impacto aí positivo para a inflação, visto que fechando esses acordos comerciais traz, né, maior previsibilidade para o mercado e com isso, né, traz ali uma facilidade, né, de prever o que vai ser do mercado daqui para frente, visto que já tem acordos fechados e não vai ficar naquela loucura de sobe e desce tarifas, né? E o mercado ainda precifica aí 2 cortes de juros lá nos Estados Unidos para esse ano, com os juros lá fechando na casa dos 4%, hoje em 4,25%. 4,5%. E aqui no Brasil a gente teve ali, né, a divulgação das vagas de trabalho em maio, que veio abaixo das expectativas. Pois é, o Brasil abriu ali 148 mil vagas formais de trabalho em maio, e a expectativa aí, segundo economistas, era de 179 mil vagas. E aí o resultado representa uma alta em relação ao mês de 2024, né, a maio de 2024, quando foi criado 139 mil vagas, mas não alcançou os números de 2023, que foi um saldo positivo aí de 156 mil vagas de trabalho. E aí no acumulado do ano, o saldo é positivo em 1 milhão de vagas, mas é abaixo do mesmo período em 2024, que teve um saldo ali de 1 milhão e 100 mil vagas de trabalho. E aí o setor de serviços liderou a abertura de vagas com 70 mil novos postos, seguido aí pelo comércio com 23 mil postos. Em último lugar, depois aí de indústria e agropecuária, ficou o setor de construção com a abertura de 16 mil vagas. Isso, né, animou os mercados e mostra, né, o resultado de uma Selic nesse patamar restritivo para que ela veio. Né? Isso, né, é um resultado aí direto para que veio a Selic nesse patamar restritivo que a gente tem visto, que agora está em 15%. E com isso, né, a gente viu aí na sessão de ontem as taxas do DI futuro caírem com essa questão do emprego aqui no Brasil, que veio abaixo das expectativas, e também com dados do exterior aí que ajudou. E aí no exterior, né, a sessão de segunda-feira foi marcada aí pela queda dos rendimentos das Treasuries, em meio justamente às apostas de corte de juros pelo Fed a partir de setembro, e pela baixa do dólar aí ante a maior parte das moedas aí mundiais. E aí no Brasil, isso se traduziu aí na queda firme do dólar ante o real, em movimento aí que foi amplificado pela disputa dos investidores pela taxa de câmbio de fim de trimestre e pelo recuo também dos DIs futuros. E com isso, o Boletim Focus colocou ali baixa de novo, né, de expectativa de inflação pela 5ª semana consecutiva. Pois é, as projeções aí dos analistas para a inflação neste ano foi revisada para baixo pela 5ª semana consecutiva, conforme divulgado aí no relatório do Boletim Focus do Banco Central de todas as segundas-feiras, né? E aí saiu de 5,24% a expectativa de inflação para 5,20%, que mostra, né, de novo, aqui veio a Selic a 15%,
e o Banco Central já colocou que vai manter essa taxa aí por um período mais longo para justamente ver os efeitos e se de fato a gente vai conseguir trazer a inflação para o centro da meta, que é de 3%. Isso, claro, no horizonte de relevância aí para o Banco Central, que é até 2027 nesse momento. E aí mostra, né, que a Selic, nesse patamar restritivo, ela tem seus efeitos aí, como que foi ali com relação às vagas formais de trabalho. A gente tem também o preço do produtor começando a arrefecer. Então a gente pode ver aí que a inflação para longo prazo, ela começa a convergir, né, para a meta, e isso pode ser um sinal muito importante para nós, porque a partir de agora começa-se, né, a precificar quando que a Selic vai cair, né? Quando que eles vão cortar a Selic. Claro que tudo mais constante, né? A gente tem o principal risco aí para nós aqui no Brasil, é o risco político, mas tudo mais constante aí, a Selic tende a cair, assim como a inflação está convergindo a meta. Mas, com todas essas informações aí, você sabe como tomar as melhores decisões de investimento baseado no que foi posto aqui no vídeo? Pois é, para isso você precisa contar com a melhor assessoria de mercado para fazer essa leitura juntamente com você e traduzir isso no melhor investimento para o seu perfil de investidor. E por isso, novamente, te convido a preencher o primeiro link aqui da descrição para a gente marcar essa conversa e você montar a melhor carteira de investimentos de acordo com o seu perfil. Fechou? Então no vídeo de hoje é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Valeu!